essa palavra é o segredo da bênção de Deus. Aleluia! Quantos aqui querem ser abençoados? Amém. Essa pergunta é fácil, né? O pastor quer dar uma levantada no culto, nos irmãos, é só perguntar quem quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Amém. Tá vendo? Quem quer fazer um jejum de 15 dias aí, só na água? Ei, irmãos, os anjos anotou o nome de todo mundo aí que fez essa brincadeira. Mas amém, irmãos. O que eu quero falar nessa manhã, eu vou precisar da sua atenção, amém? Precisar muito da sua atenção para a gente compartilhar a respeito disso, né? Foi algo que Deus ministrou no meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos. Há um segredo, irmãos, para que você receba a bênção de Deus, e isso é bíblico, e eu quero compartilhar com os irmãos, né? Mas eu não vou chegar assim falando logo de cara, né? O segredo, começar a falar, então fala aí, pastor, não. Primeiro eu queria falar a respeito de alguns princípios que não são esse segredo, mas que algumas pessoas pensam que quando elas alcançarem esse objetivo, elas vão estar debaixo da bênção de Deus e as coisas vão começar a fluir na vida delas. Já ouviu fulano falando? Não, porque está faltando, eu preciso orar mais, né? Eu preciso jejuar mais, não, eu preciso ter um coração mais grato, não, eu preciso ser mais fiel a Deus. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que parar de beber, não, eu tenho que perdoar fulano, eu tenho que mudar, né? Então existe uma lista de inúmeras coisas que as pessoas fazem, porque elas estão esperando, porque elas vão entrar debaixo da bênção. Amém, irmão? Então vamos lá, qual seria o segredo da bênção de Deus? Talvez você podia falar para mim, pastor, eu sei, né? Eu vim perguntando a minha esposa e minhas filhas dentro do carro, elas foram respondendo, eu fui falando não, né? Então eu já sei, qual que é o segredo da bênção de Deus? É a consagração. Se eu for alguém consagrado, alguém que entregar e dedicar a minha vida a Deus, alguém que falar, Senhor, minha vida pertence a Ti, eu vou estar todos os dias na Tua vida, na Tua presença, como está escrito, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Aí eu vou ser abençoado, pastor? Não, o segredo não é esse, né? Então talvez você pense, não, pastor, o segredo é a fidelidade, nós temos que ser fiel a Deus. Se eu for fiel a Deus, cumprir os mandamentos, for fiel na obra de Deus, for alguém ofertante, for alguém dizimista, for alguém que obedece, as coisas vão acontecer na minha vida. Porque está escrito, né, Lucas 16:11, se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então talvez você pense, não, se eu não for fiel nas coisas, né, terrenas, como que Deus vai me confiar as coisas espirituais? Então o segredo é fidelidade, nós temos que ser fiel, né? Talvez você é daqueles que levanta a bandeira da fidelidade. Tudo isso nós temos que fazer, amém, irmãos? Estou aqui compartilhando princípios espirituais e não estou negando, mas existe um segredo, irmãos, que está acima dessas coisas, né? Talvez você pense, pastor, eu já sei o segredo da bênção de Deus, a generosidade. Provérbios 11:25 diz, a alma generosa prosperará. Pronto, resolvi a parada. Eu vou ser alguém generoso e a Bíblia diz que eu vou ser alguém próspero porque a alma generosa prosperará. Não, também não é esse o segredo, né? Então talvez você pense, eu já sei, o segredo é o temor de Deus. Eu preciso ser alguém que tema a Deus, que respeita a Deus, que tem reverência a Deus. Igual eu estava compartilhando com os irmãos, né? Um pastor que eu conheço. Ele falou que nunca chupou chiclete durante o culto, porque ele tem temor de Deus, né? Não precisa parar de mastigar não, irmão, pode continuar. Foi só o pastor que estava pregando isso. E ele falou, eu tenho mais de 30 anos de ministério, eu nunca cheguei atrasado no culto, né? Glória a Deus também, irmão, boa coisa ele fez. Mas esse ainda não é o segredo, né? Porque talvez você pense, né, que está escrito lá em Salmos 25:14, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança, né? Então aquele que teme a Deus, Deus vai mostrar os seus segredos e vai revelar a sua aliança. Também não, pode continuar mascando o chiclete, amém? Vamos lá, agora eu já sei, né? O Nestor vai falar, essa aí é fácil para mim, gratidão. Nós temos que ser alguém agradecido a Deus, pastor. Nós temos que ser igual os 10 leprosos, né? 2 voltou para agradecer e o Senhor Jesus falou, a tua fé te salvou. Os outros não foram agradecidos, mesmo que foram curados, não recebeu, foram curados, mas não foram abençoados, não foram salvos. Nós temos que ser gratos a tudo que Deus faz, está escrito na palavra de Deus, em tudo dai graças. Então tudo que aconteceu eu vou agradecer a Deus e vou ser alguém que vai estar debaixo da bênção de Deus. Também não, ainda que você tenha que fazer tudo isso, amém? Aí talvez você pense, pastor, então o trem está ficando feio aí. Se eu pensar que era só um que eu tinha que fazer para estar debaixo da bênção de Deus, e você está falando um monte de coisa, e ainda que eu faça tudo isso, eu não vou estar debaixo da bênção de Deus, em vez de você me ajudar, você está me atrapalhando na minha fé? Não, irmão, nós vamos chegar lá, amém? Talvez você pense que
o segredo para ser alguém abençoado, está debaixo da bênção de Deus, é ser alguém, né? Eu até procurei essa palavra no dicionário, irmão, mas depois se alguém souber aí, me explica, né? É ser alguém que honra as pessoas, honorável, honrabilidade. Eu não consegui identificar essa palavra. De algum professor de português me explica depois. Mas é uma pessoa que honra as outras. Eu não sei o nome dessa qualidade, desse adjetivo. Pelo jeito ninguém sabe, ninguém quis me ajudar. Então, tá bom. Sinal que eu estudei muito também, né? Então vamos lá, porque está escrito em Provérbios 3,9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Pronto, eu vou honrar a Deus, e Deus vai encher minha casa de bem, as coisas vão transbordar dentro da minha casa, e a minha vida vai ser uma bênção, porque eu vou ser alguém que dou honra a quem honra. A Bíblia diz, honrai a quem merece honra, e se eu honrar, eu vou ser alguém abençoado, honroso. Foi fácil essa, né? Por isso talvez que eu não consegui entender, muito fácil, honroso, queria uma palavra mais difícil, mas então que você seja alguém honroso. Eu não sei se honroso é o digno de honra ou que honra as outras pessoas, mas é o que honra. Então, honrosa, Nayara, pedagoga ali, vamos acreditar nela, amém? Vamos lá, talvez, depois os irmãos aí, bereanos, aí checa essa informação, né? Talvez você entendeu o segredo, você falou, está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. O segredo é pedir, o pastor Rubinho falou que nós temos que pedir, não é? Por quem que é o filho que ganha? É o filho que pede, pai, me dá. O que o pai faz? Dá. Nós temos que pedir, né? Tem aquela parábola que fala da mulher que lá incomodava o juiz, e aquele juiz acabou dando a causa para ela. Imagina Deus, se nós não orar e pedir as coisas, Ele não vai nos abençoar também. Então, se nós pedirmos, nós vamos ser alguém abençoado, irmãos. É esse o segredo, pedir, petição. Não, irmão, também não é. Apesar que você tem que pedir, está escrito, sim ou não? Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á. Só mais um, porque parece que os irmãos já estão ficando cansados. Mas vamos lá, pastor. Isso aí era fácil, eu já sabia, estava só aguardando você falar, mas o segredo é a fé, porque está escrito em Hebreus 11,6, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, se nós não tivermos fé, a fé move montanha, nós temos que ter fé. Se tiver fé, né, se você crer no seu coração e disser esse monte, lança-te daqui e erga-te até o mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Pronto, acabou, sou um cara abençoado. Vou dar ordem, vou crer no meu coração, vou abrir a minha boca e vou confessar, e as coisas vão começar a acontecer, e eu vou estar debaixo da bênção de Deus, pastor, aleluia. Também não é esse o segredo, né? Então qual que é o segredo, pastor? Então nós vamos estudar agora na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, precisar que os irmãos, né, acompanhem juntamente comigo, a história de 3 homens de Deus. E no final nós vamos compartilhar a respeito do que se passou na vida deles e entender que existe um segredo, para que possamos estar debaixo da bênção de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Quantos irmãos acham? Eu vou começar, Lucas capítulo 15, versículo 11, eu preciso que vocês acompanhem, nós vamos ler 3 textos da Bíblia que falam a respeito de 3 homens que estavam debaixo da bênção de Deus, e vamos estudar e entender o que aconteceu na vida deles e por que eles foram abençoados, amém? Eu quero saber, irmão, eu quero entender, eu quero estar debaixo da bênção de Deus, amém? De acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Então Lucas capítulo 15, versículo 11 diz o seguinte, Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Aqui nós estamos vendo a história de um homem que foi abençoado por Deus, irmão, que está debaixo da bênção de Deus, sim ou não? Saiu de casa, desejou a morte do pai, repartiu os bens, gastou de maneira pecaminosa, veio uma fome, perdeu tudo que tinha, passou a ser humilhado e comer comida de porco, que para o judeu era animal impuro, então era a maior humilhação que poderia ter na vida daquele homem. De repente, deu um start, ele lembrou que ele tinha um pai, ele queria voltar para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, em vez do pai, está com um pedaço de pau na mão, para lascar aquela chibatada boa que ele estava merecendo, depois de fazer tudo de errado, e ainda não ter vergonha, ainda voltar para casa, voltou só porque não tinha mais nada, porque gastou o dinheiro todo, porque não tinha onde ficar, porque acabou o dinheiro para gastar com as mulheres, e aí ele voltou para casa, porque depois ele lembrou que tinha pai. E quando chegou, a Bíblia diz que o pai estava lá o aguardando, abraçou, o beijou, não somente isso, mas preparou coisas para ele, depois nós vamos falar a respeito disso, e ele chegou e voltou para casa. É um homem abençoado? Sim. Um homem abençoado, que tem um pai que o ama, que é recebido dentro de uma casa, que tem um anel que é colocado no dedo, que tem uma sandália que é posta nos pés, que recebe novas vestes e que é alguém amado pelo seu pai e retornou da onde que ele nunca deveria ter saído. Então nós temos que aprender coisas com esse homem aqui. Ah, pastor, já entendi o segredo. É fazer igual você fez. Vai para o mundo, faz tudo de errado. Antes de morrer, arrepende, porque vai para o céu. É isso que tem que fazer, pastor. O segredo é pecar e fazer tudo errado. Não, irmão, também não é esse o segredo, porque talvez você está pensando que é isso, mas não é. Mas vamos ler uma segunda história aqui, que está aqui em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11, e depois nós vamos ver o que tem em comum com esses três homens. Mateus capítulo 27. Porque é você que precisa entender, amém, irmãos? Você precisa entender o segredo da bênção de Deus. Precisa ouvir a palavra de Deus, deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Mateus 27, a partir do versículo 11. Aqui conta a história do momento em que Jesus ia ser crucificado, mas durante um certo momento ele é colocado de frente a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos está ali analisando, né, o cordeiro, ver se tinha algum defeito, porque o cordeiro, para ser morto, ele não podia ter defeito, e Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele estava sendo examinado, e ele foi levado de frente a Pôncio Pilatos. Diz o versículo 11, Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Eu amo as respostas de Jesus, irmão, não sei você, né? Você é o rei judeu? Você está falando que eu sou, né? Ele mesmo não falou que era, mas Pilatos falou que era, ele falou: você está falando que eu sou? Versículo 12, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Como é que o cordeiro morre, irmão? Mudo, calado. Ele é o cordeiro de Deus, amém? Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora,
por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Pilatos sabia quem era Jesus, ele sabia que ele era inocente, né? Então ele fez de tudo para livrar e para não condenar o Senhor Jesus naquele momento, né? Versículo 19: estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Sabe uma coisa interessante que todo mundo fala? Tem vezes que a gente não ouve a mulher da gente, não é? A mulher dele foi lá e falou: não mexe com esse justo, eu tive um sonho, ele é inocente, ele está falando quem ele é. E Pilatos, né, essa mulher não sabe nada não, né? Deu no que deu, irmão. Versículo 20, mas os principais, vou ter que pregar alto mesmo, hein? Versículo 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondendo eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? O que eu vou fazer com esse homem que está aqui, dizendo que é filho de Deus? E eles disseram todos: seja crucificado. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então presta atenção. Barrabás, criminoso, assassino, pecador, julgado e condenado, está diante de Pilatos. Jesus está ali também, inocente e justo. Pilatos sabe, conhece a história dos dois. Tenta de tudo quanto é maneira soltar Jesus. Mas o que o povo fala? Solte Barrabás. No final das contas, irmão, tem um cara mais abençoado que Barrabás? Vamos falar a verdade aqui, irmão. O cara, ele pecou, ele foi condenado. Irmão, você precisa entender que a história não acabou aqui. Ah, você foi solto? Não. Ele ia carregar uma cruz pesada. Ele ia ter o pior tipo de morte que poderia haver, que era a morte por crucificação, que o Império Romano colocava para ninguém mais descumprir as ordens. Então, era um sofrimento terrível. Barrabás foi livre, irmão, num sofrimento terrível, de uma morte por crucificação, por asfixia, pregado no madeiro, todo mundo sabendo. Ele era um pecador, ele era um criminoso, e ele merece esse tipo de morte. Mas a Bíblia diz que Jesus foi crucificado e Barrabás foi solto. Esse cara é abençoado. Barrabás foi um cara abençoado. Mas o que Barrabás fez, irmãos? Qual que é o segredo para estar debaixo da bênção de Deus? Onde eu faço coisa errada e em vez de eu merecer a morte, eu sou solto. Qual é esse segredo? Né? Então nós vamos ver. Vamos abrir a Bíblia também em Gênesis capítulo 48, a partir do versículo 1. Depois vamos estudar sobre esses 3 acontecimentos. Talvez você pense o seguinte, meu irmão: então já sei, qual que é o segredo para ser abençoado? É ouvir a multidão, uma hora ou outra alguém vai me ajudar, né? Solte Barrabás, o povo ajudou, e no povo está a sabedoria, no conselho do povo tem que esperar, Deus vai levantar alguém para me ajudar. Barrabás foi solto por causa do povo. Não foi, nós vamos estudar isso também, amém? É a bênção de Deus que estava sobre ele, nós vamos entender qual foi esse segredo. Então em Gênesis 48, a partir do versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: passadas estas coisas, deixa eu só fazer um parênteses aqui em Gênesis capítulo 48 para você entender. Aqui, né, José tinha sido vendido pelos seus irmãos, tinha se tornado escravo, tinha sido levantado no Egito para ser o segundo maior do Egito,
governando o Egito ali por Faraó, por ter revelado um sonho a Faraó, por ter servido muito bem também, foi colocado ali dentro da casa de Faraó. E a Bíblia diz que os seus irmãos tinham vendido e José perdoa os seus irmãos. Então vem Jacó e vem todos os irmãos dele, todo mundo está ali, e existe um momento muito especial ali na vida de José, na vida de Jacó e na vida dos seus irmãos, porque eles estão no Egito, têm bens materiais, estão guardados, porque Faraó, naquele momento ali, estava abençoando a família deles, dando terra para eles ali, então estava tudo tranquilo, mas o que acontece é que Jacó, pai de José, ficou muito velho e ficou doente. Nós nos encontramos aqui em Gênesis capítulo 48, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: passadas essas coisas que eu falei, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José, Jacó é Israel, disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão, que eram seus filhos natural. Mas a tua descendência, que gerarás, depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel na terra de Canaã no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. Sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Agora olha o versículo 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-o dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e Israel na sua mão esquerda, e a esquerda de Israel, Manassés na sua esquerda, e a direita de Israel, e fei-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei, ele também será povo, ele também será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será maior do que ele, a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Amém, irmãos? Para você entender esse contexto, a bênção era algo muito importante, irmão, sobre o primogênito. Mas chega um determinado momento que Jacó está velho e quer abençoar, né, os seus filhos. Em vez de abençoar o filho, ele abençoa os netos, para que a bênção, a promessa que havia feito sobre ele em Padã, que Deus daria uma descendência a ele, a mesma promessa que Deus tinha feito a Abraão, se cumpriria, Deus daria uma terra a eles, e a bênção estaria sobre eles. E acontece que Jacó pegou seus filhos e colocou em ordem correta. Na mão direita colocou Manassés, e na mão esquerda colocou Efraim.
Mas quando Jacó foi abençoar, o que Jacó fez? Ele cruzou os braços e abençoou o filho mais novo, o filho que não tinha direito da bênção, o filho que não poderia herdar, mas ele foi abençoado. Aí eu te pergunto, qual o segredo de Efraim? Por que Efraim não tinha direito da bênção, mas foi abençoado? Por que Manassés não foi abençoado? O que nós precisamos entender? Ah, eu já sei, passou o segredo. É passar o avô cego para trás. Quando alguém for abençoar, eu fico calado e não falo nada. Esse é o segredo da bênção. Quando eu ver que o negócio está dando errado, né? Quando o dinheiro cair na minha conta, em vez de eu avisar o gerente do banco, eu fico calado. Esse é o segredo. Não, irmãos, não é esse o segredo. E nós vamos falar a respeito disso, né? Vamos lá falar a respeito do primeiro, né? Um gastou o dinheiro do pai de forma errada. Volta para casa e é recebido com festa, com novilho cevado, ganha anel, ganha vestes e ganha sandália. Qual que é o segredo, irmão? Sair de casa, pecar, gastar a herança toda? Não. Segundo, criminoso, condenado, ia morrer de forma sofrida, mas voltou para casa sem dever nada. Você imagina Barrabás voltando para casa? Todo mundo lamentando lá na casa dele, a família, os primos terceiros, porque talvez a família estava lá. Não sei como é que era na época, se os mais próximos queriam ver a condenação, mas talvez era muito sofrido, e eles queriam ficar em casa. De repente alguém bate na porta. Toc, toc, toc. Quem é? Barrabás. Ué, mas não era para você ter sido crucificado? Não, meu nome está limpo. E eles puxam lá no sistema da época, né, na pedra, escreve, tup, e aparece lá, Barrabás não deve nada para ninguém. E Barrabás está só de boa. Moço, né, eu não, sou livre. Não tem condenação. Qual que é o segredo, irmão? O que fez Barrabás para ser alguém abençoado, sem que ele havia cumprido, né, cometido um assassinato? E o outro, né? Então, qual que é o segredo? Ser um assassino e esperar a boa vontade do povo me livrar da condenação? Então, fiz errado. Se Deus levantar alguém para me livrar, né, Deus vai me arrumar alguém para ajustar a minha vida, vai arrumar um patrão bom, ou alguém vai me ajudar no meu casamento, ou Deus vai me arrumar um advogado bom que vai me ajudar a me livrar das minhas contas, e eu vou ser, Deus vai levantar alguém, assim como levantou o povo para livrar Barrabás. Também não, né? E o terceiro, não tinha direito de herdar a bênção por ser o filho mais novo, mas acabou herdando a promessa e recebendo a bênção no lugar do seu irmão. Então, qual que é o segredo? Enganar o avô? Também não, né? Então, vamos lá, vamos descobrir isso, amém, irmãos? Quem está comigo aí nessa manhã? Quem está dormindo aí? Ninguém, glória a Deus. Talvez os que estão dormindo não conseguiu responder, mas vamos lá, vamos continuar, né? Vamos falar a respeito do filho pródigo, amém, irmãos? E vamos entender aqui, irmãos, porque o que eu estou querendo falar para você é a respeito do evangelho, presta atenção. Eu não sou coach, irmão, não vim cá dar alta ajuda para você. Eu não vim cá mostrar um segredo para você que você vai falar, entendi, eu vou praticar esse passo. Não, já falei. O que eu quero mostrar para você é o evangelho e como ele funciona. E que existe um segredo que Deus escondeu durante séculos da humanidade. E hoje esse segredo foi revelado, amém? Hoje que eu falo na dispensação que nós vivemos, chamado graça, na qual Deus está salvando o homem, independente do cumprimento da lei ou não. Então vamos lá, o que a Bíblia diz do filho pródigo? O filho pródigo saiu, pegou herança, gastou dinheiro, aí talvez você fala para mim, eu já sei por que o filho pródigo foi abençoado, porque ele arrependeu. Filho pródigo arrependeu, nós precisamos arrepender. Ele falou, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ah não, pastor, não foi porque ele arrependeu não, foi porque ele não se achou digno. Ele reconheceu, não sou digno, não tem dignidade em mim, e meu pai vai me receber. Também não, né? Mas trata-me como um dos teus trabalhadores, ele não quis ser recebido como filho. Também não. Mas o que acontece é que quando o filho volta para casa, o que nós precisamos entender, irmão? Porque isso é uma parábola, e Jesus estava ensinando aos seus discípulos a respeito do reino de Deus, que é a dispensação e o momento que nós vivemos hoje. E ele falou que o que nós precisamos entender é que esses três personagens bíblicos apontam para nós. Então nós somos os filhos pródigos, irmão. Nós somos aquele que pegamos aquilo que Deus nos deu. A nossa alegria, a nossa saúde, o nosso vigor, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa família, o nosso futuro, o nosso projeto. O que nós fazemos? Tínhamos feito? Gastamos conosco mesmo, em vez de nos dedicarmos e buscarmos a Deus. Então nós somos esses que estávamos afastados da casa do Pai um dia, longe de Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele decidiu voltar, o Pai o avistou de longe. Então esse mostra o caráter do nosso Deus.
Um Deus que amou a humanidade, que ama a humanidade, que morreu pela humanidade, mas que está pronto durante essa dispensação, como a Bíblia diz, em um tempo chamado hoje, se hoje ouvirdes a tua voz, não endureçais os vossos coração, porque é um tempo chamado hoje, onde Deus está de braços abertos, recebendo aquela pessoa que fez tudo de errado, e não somente a recebendo, a abraçando e a beijando, mas diz a palavra de Deus que Ele colocou novas vestes, aleluia. Talvez no seu coração, você pense que as vestes, ou você entende e crê que é bíblico, que as vestes falam a respeito da santidade. Agora aquele filho nunca mais vai voltar para o pecado, porque Deus colocou vestes brancas, que são os atos de justiça dos santos, que é escrito em Apocalipse. Mas sabe o que Deus fala no meu coração, irmão? Essas vestes são vestes de louvor, que a Bíblia diz em Isaías 61, que Ele nos deu vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Irmão, imagina como que você voltaria para a casa do seu pai, depois de ter feito tudo que você fez. Meu Deus, o pai vai me matar, o pai vai me esculachar, eu nunca mais vou ter vida, minha família vai saber. Mas o pai colocou vestes de louvor, falou, meu filho, nós vamos cantar e dançar agora, nós vamos nos alegrar. E a Bíblia diz que o pai colocou danças e festas para o filho dançar, porque em vez de nós reclamarmos e murmurarmos, Deus nos deu vestes de louvor para agradecermos por aquilo que Ele fez por nós. Ele nos recebeu, amém? Então Deus te deu vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Eu não sei como que está a minha vida com Deus, eu não sei se Deus pode me abençoar, eu não sei como que eu vou receber, eu não sei como Deus vai me receber, eu não sei como é que vai ser os próximos dias da minha vida. Não, Deus colocou sobre você vestes de louvor, irmão. Sabe para quê, irmão? Para você ficar alegre, para você cantar, para você louvar, para você sorrir, para você abençoar, para você desfrutar daquilo que Deus fez para você, irmão. Se alegre, Ele te deu veste de louvor, mas a Bíblia diz que não só isso, Ele colocou também um anel no dedo, porque a família, irmão, ela tinha um selo, e para carimbar, para falar quem fazia parte, ele tinha que ter um anel no dedo, então ele voltou a fazer parte daquela família. O pai falou, você não está sendo recebido como trabalhador, você está sendo recebido como filho. E qual que é o segredo, irmão? Você fazer tudo errado, voltar para casa, receber vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado que nós merecia ficar ruim. Eu merecia, irmão, ser uma pessoa triste, amargurada, até eu conseguir resolver, irmão, não sei quantos karma, quantas vidas que eu ia ter que vir para consertar as coisas erradas que eu fiz. Eu não sei quantas tristezas, amargura, eu não sei o que eu ia ter que fazer, irmão, até eu conseguir ficar, pronto, ficar zen. Mas não, irmão, não preciso de nada disso, porque Deus me deu vestes de louvor, e aqui estou eu para louvar a Deus de todo o coração, independente daquilo que eu fiz, que o pai me recebeu, e Ele me deu um anel, e eu não voltei como trabalhador, eu voltei como filho, porque Ele te recebe como filho, aleluia. Então Ele colocou novas vestes, anel no dedo, e sandália nos pés, porque Ele nos deu um novo caminho, e Ele também nos fez filho, porque escravo andava descalço, mas filho andava calçado, então Ele nos deu um novo caminho. Mas presta atenção, porque tem um segredo, sim ou não? E os irmãos querem saber, sim ou não? Aleluia, irmãos, o segredo, sabe qual que é? E o segredo deu briga na família, irmão, porque o irmão ficou grilado. O irmão falou, para mim não tem nem cabrito, mas para esse miserável que gastou dinheiro com as prostitutas, tem um novilho cevado. O segredo, irmão, sabe o que é? É porque alguém teve que ser morto, alguém teve que pagar o preço, alguém teve que sofrer, alguém teve que ser condenado no nosso lugar. Então o pai falou, agora pega aquele que estava guardado, o novilho cevado, o cordeiro de Deus, o sangue precisa ser derramado para o pecado ser apagado. Aleluia, o cordeiro de Deus foi morto, irmão, e porque o cordeiro foi morto, o filho pôde ser recebido sem pecado. A justiça de Deus foi satisfeita no cordeiro, e o filho não tem pecado mais, agora ele pode viver uma vida na presença de Deus, justo, sendo abençoado, independente das obras que ele cometeu, porque ao invés dele cumprir tudo que o pai tinha ordenado, Jesus cumpriu tudo que nós deveríamos cumprir, e hoje nós podemos entrar na presença de Deus, como está escrito, que nós devemos achegar confiadamente ao trono da graça de Deus. Então você pode se achegar com confiança. Você não se achega ao trono de Deus mais, meu Deus, eu não sei se eu orei essa semana, porque o cordeiro foi morto, tem uma festa preparada para você todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que o cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto.
Agora o irmão não entendeu e falou para mim, não tem cabrito. Presta atenção, como é que eu estou te falando aqui, irmão? É bíblico, é verdade que nós estamos falando. O irmão falou o seguinte: pai, eu nunca transgredi um mandamento sequer. Quem que ganhou o cordeiro, irmão? Quem transgrediu. O cordeiro foi morto para aquele que pecou. O cordeiro foi morto para o pecador. Jesus falou, não vim para ação. Eu não vim salvar o Senhor, eu vim salvar senão as ovelhas perdidas. Eu vim para quem está doente, eu vim para quem precisa de cura. Aquele que cumpre mandamento não come do cordeiro. Aquele que cumpre os mandamentos e as leis e as regras e os preceitos e não vive debaixo da graça, da bênção e do favor de Deus, ele vive olhando a vida dos outros. Olha lá o pastor Jonathan. Fez tudo errado e quer dar lição de moral em cima do púlpito. Olha o irmão mais velho. Eu fiz tudo certo, estou aqui. Ninguém nunca me colocou para liderar a célula. É o irmão mais velho. Ele só sabe observar, irmão. E nós sabemos fazer o quê? Dança, festa, irmão. Vestes. Diz o texto que o irmão chegou e começou a ouvir as músicas. Ele falou, uai, mas peraí, o que está acontecendo aqui? O irmão já desconfiou, falou, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou, peraí, está rolando alguma coisa errada aqui. O que é essa batidão aí? O que está acontecendo aí? Ele falou, você quer, tem alguns trabalhadorzinhos, irmão, quando não é FII, toda categoria fora do FII vai dar trabalho, não vai entender o que está acontecendo. Presta atenção, eles não vão entender. A sua família não entende, seus amigos não entendem, seus primos não entendem. Ninguém entende, irmão. Quem entende que está tendo uma festa, irmão, depois de tudo que você fez errado, é só você. E sabe quem participa? Você. Então o trabalhador era igualzinho, irmão. O que aconteceu? Você não está sabendo não, né? Deixa eu te contar a boa. Eu imagino ele, sabe aquela sensação de contar aquela fofoca? Vem cá, deixa eu te contar. Seu irmão, pecador, gastou tudo com prostituta, você nunca ganhou nada. Seu irmão está deitando, tudo é dele agora, é festa, é anel, é veste, é cordeiro. O melhor que o pai guardou foi para quem? Para ele, você ficou sem nada. E a Bíblia diz que o irmão ficou como? Não vou entrar nessa festa. Irmão, entra para a festa. Não seja aquele que quer cumprir os mandamentos, não. Pastor, então o que eu tenho que fazer é tudo de errado. Não, irmão. Aquele filho, a Bíblia não fala que ele fez mais nada de errado. Sabe por quê? Porque ele conheceu o Pai. Ele conheceu o verdadeiro amor. Ele recebeu vestes. Ele comeu do cordeiro perfeito de Deus, irmão. Ele não quer mais saber de pecado, irmão. Então qual que é o segredo da bênção, pastor? O segredo é receber aquilo que te foi dado gratuitamente. Esse é o segredo, irmão, para ser abençoado. Nunca achar que você precisa conquistar algo para receber algo de Deus. Mas todas as vezes que tiver que fazer algo, você vai entender que Jesus cumpriu para você. E hoje você está apto para estender as suas mãos e receber aquilo que vem da parte de Deus. Amém? Aleluia. Teve alguma punição para aquele filho? Não. Por quê? Porque o cordeiro foi morto. Nós vamos entender isso melhor falando a respeito de Barrabás. Aleluia. Então, o novilho cevado é somente para aqueles que transgridem os mandamentos. Irmãos, sem pecado não há perdão. A pessoa que não reconhece a posição dela de pecador, ela nunca vai usufruir do sangue. Por quê? Porque a salvação não é universalista. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. O cordeiro foi morto, mas a pessoa precisa receber. Ela precisa receber, não é uma salvação universalista, todos estão mortos, o cordeiro morreu por todos, não. É preciso você receber o sacrifício de Cristo, a obra substitutiva, amém? Então vamos lá, talvez você pense o seguinte, talvez você seja tentado a pensar o seguinte, não, o pai só recebeu ele, porque ele arrependeu, porque ele caiu em si, e porque ele não se achou digno. Esse exemplo aí não serviu não, pastor. O cara falou, pai, pequei, ele não falou ou não falou? Então tá bom, então vamos ver Barrabás então, hein? Mateus capítulo 27, vamos estudar Barrabás, irmão. Imagina a cena, irmãos, Pilatos diante de Cristo, olhando nos olhos de Jesus, irmão, imagina Pilatos tremendo. Meu Deus, ele não tem pecado nenhum. Meu Deus, e a mulher dele já avisa, ele já teve mais um aviso, minha mulher me falou para mim não mexer com esse trem aqui. Ele olhando Jesus, irmão, sem pecado, tentando de tudo quanto é jeito, você é rei do judeu? O que você fez? De onde você é? Ele não tem pecado algum. Irmão, Jesus e Barrabás, irmão, entenda, diante de Pôncio Pilatos.
Jesus versus Barrabás. Irmãos, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem que não conheceu o pecado. Barrabás, assassino, está escrito na palavra de Deus que Barrabás era assassino. Ele matou uma pessoa durante uma revolução, porque ele estava contra Roma, né? São meras coincidências, se você lembrar de alguns partidos aí, de pessoas que mataram aí e se revoltaram contra nós, né? Mas vamos concentrar na palavra de Deus. Barrabás era um assassino. E ele estava sendo julgado. E a pergunta que Pilatos estava fazendo para o povo é: quem vocês querem que eu solte? Olha a posição que Jesus estava se encontrando. Como eu falei para você, não era só uma questão de ser preso, era uma questão de ser morto, na pior tipo de morte que existia, de ser crucificado, e de sofrer, de ser humilhado, e de ser condenado. Sabe, irmão, muitas pessoas se encontram nessa posição. Elas oram, e elas pensam, quando Deus está perguntando para ela, quem que vocês querem que eu solte? Elas falam, Jesus, porque Jesus não teve pecado, eu fiz coisa demais de errado, eu nunca perdoei fulano, a minha vida nunca vai para frente, Deus nunca vai me abençoar, porque há 30 anos atrás eu falei isso para o meu filho, parece que essa maldição ficou e eu não dou conta mais. Tem pessoa que não consegue, ela pensa que ela tem que conquistar algo, mas ela precisa entender que ela é Barrabás, pecadora, e não fez nada. E quem que foi solto? Barrabás. A multidão gritou, solte Barrabás. Então Pilatos falou, solte Barrabás, e Jesus seja crucificado. Presta atenção, nós somos Barrabás. Barrabás é abençoado e nós somos abençoados. Por quê? Porque Jesus foi condenado no meu lugar. Presta atenção, irmão, a minha dívida, ela não está em aberta. Ah, pastor, mas um dia você ainda vai prestar conta. Eu não vou prestar conta, porque Jesus foi condenado no lugar de Barrabás. Pastor, o que significa Barrabás? Bar, filho, Aba, pai, filho do pai. Ele deixou de ser condenado porque ele é filho do pai. E o filho foi condenado no lugar dele. Então Jesus se tornou Barrabás, para que nós pudéssemos nos tornar Cristo. Filho de Deus, sem pecado, salvo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Você pode entender isso, irmão? Barrabás solto, Jesus crucificado. A minha pergunta é, o que Barrabás fez? Sabe algo interessante? Você não vê relato na Bíblia de Barrabás adorando a Deus, de Barrabás saindo pregando o Evangelho. Você não vê Barrabás relatando, ele era inocente, obrigado, você se entregou, você ficou calado, você não quis tomar o meu lugar, você trocou de lugar comigo, obrigado, Senhor Jesus. Você não vê Barrabás, sabe por quê, irmão? Porque Jesus morreu por você, sendo quem você é hoje. Não importa se você vai recebê-lo, não importa se você vai amá-lo, Jesus amou Barrabás. Ah, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor para conosco, pelo fato do seu Filho ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, Jesus, obrigado, Deus, por esse amor incondicional, Jesus. Obrigado, porque o Senhor não nos amou esperando, meu Deus, que nós corrêssemos atrás do Senhor. O Senhor não nos amou porque o Senhor queria um pastor arrumado, abençoado, com uma boa eloquência, criando bons filhos. Não, Jesus. O Senhor me amou sendo condenado, meu Deus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu infinito amor, Jesus. Obrigado, Jesus, que hoje nós temos acesso à bênção, porque o teu filho foi condenado no meu lugar, Jesus. Eu estou solto. Eu sou Barrabás, não há condenação, eu posso voltar para minha casa, eu sou livre, eu tenho a minha família, eu posso viver a minha vida porque eu sou livre, porque o Filho de Deus foi condenado no meu lugar. Oh, Jesus, nós somos Barrabás, Senhor, porque o Senhor foi condenado, crucificado e morto no nosso lugar, Pai. Não há dívida mais no nosso nome, Senhor. Somos perdoados e amados por Ti, por isso temos acesso ao céu. Porque nós não somos somente Barrabás, nós somos Cristo, porque Cristo trocou de lugar conosco. O Senhor assumiu a nossa culpa, o Senhor sofreu a nossa condenação. Ah, Jesus, nós te amamos, Deus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Senhor, porque não precisamos cumprir preceitos ou regras ou mandamentos, Deus. Nós fazemos isso porque te amamos e porque o Senhor nos capacita através do teu Espírito, Deus. Mas nós recebemos gratuitamente a tua salvação, Senhor. Aleluia, Jesus amou Barrabás, Jesus ama você. Barrabás não fez nada. Barrabás não fez nada.
Será que você pode entender isso? Barrabás criminoso. Mas Jesus falou, vai Barrabás, você é livre. Essa condenação é minha. Jesus ficou calado. Jesus permaneceu calado. Sabe algo interessante? Está lá em João capítulo 19, versículo 10. Talvez você pense que foi Pilatos que soltou Barrabás. Não, pastor, Deus não tinha nada a ver com isso. Então tá bom. João capítulo 19, versículo 10. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te prender e para te crucificar e para te soltar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Toda a autoridade que Pilatos tinha e teve para soltar Barrabás foi vinda do céu, irmão. Quem soltou Barrabás foi Deus. Quem decidiu que o filho fosse crucificado foi Deus. Quem libertou Barrabás foi Deus. Quem decidiu entregar o seu filho foi Deus. Não foi Pilatos. Toda a autoridade que Pilatos tinha naquele momento foi dada do céu, porque a vontade de Deus foi feita naquele dia. Amém? Barrabás aponta para nós, e nós não havia justiça alguma. Éramos condenados, culpados, mas Jesus foi condenado em nosso lugar. Somos livres. E Jesus não se preocupou em saber o que faria Barrabás. Ele apenas o amou e morreu em seu lugar, sendo justo e inocente. Deu esse lugar a Barrabás e tomou o lugar dele, sendo condenado e morto. O que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então nós, estando mortos, irmão, morto não fala, morto não anda, morto não arrepende, morto não decide, morto não faz nada. Eu estava morto no meu pecado e no meu delito, nos meus pecados e nos meus delitos, mas Cristo me deu vida quando eu estava morto, e Ele me deu vida em abundância. Por quê? Por que o filho pródigo voltou para casa? Porque o cordeiro foi morto. Por que Barrabás voltou para casa? Porque Jesus foi condenado no lugar de Barrabás. Amém? Agora vamos para Gênesis 48, a partir do versículo 11. A gente fechar com chave de ouro, irmão. E entender a respeito do plano maravilhoso de Deus. O que nós precisamos entender aqui em Gênesis 48, irmão? Próprio Jacó, o próprio Israel falou, eu achei que eu nunca mais ia te ver sua face, meu filho. Mas Deus, presta atenção, irmão. Deus proporcionou esse momento. Aquele momento era um momento espiritual, era um momento profético na vida de Jacó, na vida de José, na vida de Manassés, de Efraim. Então ele falou, eu pensei que eu não ia te ver, meu filho. Mas eu estou vendo não somente você, porque Deus me proporcionou, mas eu estou vendo também os meus netos. Momento profético. Deus preparou um ambiente. Então Jacó começa a falar das promessas que Deus tinha dado a ele, irmão. Essa promessa somos nós, a promessa que Deus deu a Abraão, que nós seríamos milhares. Amém? Que o povo de Deus seria abençoado na terra. Que Abraão seria pai de multidões, que Deus daria uma terra ao povo. E nós temos uma terra hoje, amém? Nós vivemos hoje no reino de Deus. E Deus preparou algo melhor para nós. Mas precisamos entender que tinha Jacó, que era avô de Manassés e Efraim. Tinha José, que era filho de Jacó. E nós tínhamos Manassés e Efraim. Manassés, o filho mais velho. Quem tem direito da bênção, irmão? O filho mais velho. Nós precisamos entender isso aqui, irmão. O filho mais velho é aquele que merece. O filho mais velho é aquele que tem direito. O filho mais velho é aquele que está na regra, está na lei, irmão. Ele tem que ser abençoado. Foi assim que Deus determinou. É o filho mais velho. Então, quando Jacó fala que não vai abençoar o seu filho, mas ele fala, eu vou abençoar os meus netos. Então, José pega Manassés e Efraim, e José faz o quê? O que todo mundo faria. Ele coloca Manassés, o mais velho, debaixo da mão direita de Jacó. E Efraim, o mais novo, debaixo da mão esquerda de Jacó. Presta atenção nisso aqui, irmão. A mão direita é o Barcelona. A mão esquerda é o Vila Nova. Eu preciso que você entenda isso aqui, irmão. A mão direita é tipo assim, a profecia. A mão direita é o céu abrindo e o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Essa é a mão direita, irmão. A mão esquerda é verdade, irmão. A bênção é a mão direita.
Você precisa entender isso. Você só vai entender o texto se você entender o que eu estou falando. A mão direita é a bênção. É o direito de primogenitura. É o direito de herdar a promessa, herdar tudo aquilo que Deus estabeleceu durante aquela geração. E todas as promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e a Jacó, agora estaria sendo derramada sobre o filho mais velho, Manassés. Mas quando a posição está correta, e os filhos estão posicionados de maneira correta, a Bíblia diz que Jacó não estava nem enxergando. Antes ele perguntou, quem são esses aqui que estão vindo? Porque ele já não estava enxergando mais nada, porque ele ia morrer. Foi por isso que ele chamou os netos. Presta atenção, irmão, Jacó poderia não ter visão, mas ele tinha visão espiritual. E ele sabia o que ele estava fazendo. E quando ele cruzou as mãos, irmão, e foi abençoar o filho mais novo, que é Efraim, a Bíblia diz que Jacó falou, não, pai, não é assim. Não é assim, irmão? Não, Deus, não abençoa ele, não. Você não sabe o tanto de coisa que ele fez errado. Não é assim, Deus. Eu fiz tudo certo. Eu que sou aquele que tem direito. Foi eu que cumpri, foi eu que fiz. Eu que nunca transgredi um mandamento. Eu que oro todos os dias. Eu que jejuo, eu que dou dízimo nessa igreja. Sou eu que cumpro, a bênção tem que estar sobre mim. Mas Jacó cruzou os braços. Esse foi o dia que Deus cruzou os braços, irmãos. E Deus tirou a bênção de um e passou para outro. Presta atenção, irmãos. O que Efraim fez para merecer a bênção? O que Efraim fez? Porque a bênção foi sobre ele. Nós lemos. A bênção veio sobre Efraim. Você sabe o que significa Efraim? Frutífero. Você sabe o que significa Manassés? Esquecido. O que estava acontecendo ali aquele dia, irmãos, é que Jacó, de maneira profética, estava falando, vai chegar um dia em que aquele que merece a bênção vai ser crucificado e vai ser esquecido, que é o que significa, e o outro filho que não merecia a bênção vai receber a bênção. Que dia que foi esse, irmão? O dia da crucificação, onde houve a obra substitutiva, onde Cristo foi esquecido na cruz, e onde eu, Efraim, que não merecia a bênção, me tornei frutífero. Amém, irmãos? Aleluia. Queria chamar os irmãos aqui do louvor. A gente vai continuar compartilhando essa palavra aqui, cantar uma canção também, e vamos orar com os irmãos. Mas será que você pode entender isso, irmão? A bênção está sobre você. Não, está errado. Não, está errado não. Sabe o que as pessoas pensam, às vezes, ao nosso respeito? Está errado. As pessoas, não abençoa ele não, está errado. Eu que desde pequeno fiz tudo que eu deveria ter feito. Eu que nasci numa família cristã. Eu que cumpri todos os preceitos. Mas a bênção está sobre Efraim. A bênção está sobre mim, irmão. A bênção está sobre você. Você não cumpriu, você não fez tudo certinho, mas agora você vai gerar frutos para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Manassés foi esquecido. Jesus foi esquecido na cruz. Jesus foi crucificado e o cordeiro foi morto sem defeito. Amém? Vamos ficar de pé. Deixa eu ler um texto que está aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Presta atenção, irmãos. Talvez você pense assim, pastor, que segredo mais fraquinho. Deixa eu falar algo para você aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Porque não fui eu que falei que isso é um segredo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. Presta atenção, o apóstolo Paulo está falando algo. Existe um mistério, existe um segredo que esteve oculto durante milhares de gerações, e agora esse segredo vai ser revelado. Olha o que o versículo 27 diz, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis revelar o seu segredo a nós, aos quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então presta atenção, irmão. Cristo em você, irmão, esse é o segredo. O segredo é que Cristo foi morto no seu lugar. O segredo que as pessoas precisam ouvir e entender é que elas não precisam mais pagar o preço do pecado delas. O segredo é que as pessoas não precisam ser condenadas por aquilo que elas fizeram de errado. O segredo é que não existe uma escada no qual eu cumpro algo para chegar até Deus, porque Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, e Ele é o único caminho que nos leva até Deus, diz a palavra de Deus. Esse é o segredo, irmão. Cristo dentro de você.
Deus olhando para você e vendo o Filho. Deus olhando para você e vendo Jesus em você. Amém. Aleluia, aleluia. Comece a agradecer agora por isso, irmãos. Comece a agradecer a Cristo, irmãos. Não há uma mensagem mais poderosa que essa. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Não há uma mensagem mais poderosa que essa. Eu poderia orar por cura, por dons espirituais, por manifestação de Deus na sua vida, mas não existe uma palavra mais poderosa do que essa. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez tem pessoas que estão presas há anos, irmãos, com situações que não perdoam, porque não são curadas, e elas estão tentando de tudo quanto é maneira chegar num lugar onde ela consiga se relacionar com Deus, pensando: meu Deus, quando eu estava quase lá, eu entreguei o jejum antes da hora. Oh meu Deus, eu comecei a participar das orações e das celas, mas agora eu não estou indo. Eu estou em falta com Deus e eu não consigo mais. Irmão, eu não sei qual é a sua situação, mas você agora vai olhar para Barrabás, irmão. Você vai entender que você é Barrabás. E o Senhor está te dizendo: você é livre. Você é livre, você é livre. Flua em Deus, rompa em Deus, seja curado. Sabe, várias vezes quando o Senhor Jesus ia curar pessoas, Ele não dizia: seja curado, Ele dizia: os teus pecados te são perdoados. Porque tem pessoa que não aceita a cura porque ela é pecadora, e ela pensa: eu não mereço essa cura, eu mereço a condenação, eu mereço ser doente, eu mereço estar em dificuldade, eu mereço a depressão, eu mereço a tristeza, eu mereço essa família ruim, eu mereço meus filhos nessa condição, porque fui eu que plantei. Mas eu quero te dizer: o Cordeiro foi morto no seu lugar, Jesus foi condenado no seu lugar, Manassés foi esquecido e a mão direita está estendida sobre você, e a bênção de Deus está sobre você nessa manhã. Aleluia.